Olá, peixes! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Enfate. Se você veio para saber alguma notícia, alguma mensagem, algum comunicado do espiritual para você nesse momento, seja muito bem-vindo. Ou se você veio saber alguma informação de algum pisciano que você está lidando, também pode ter uma informação interessante para vocês aqui, né? Para você entender como lidar melhor com essa pessoa. Ou se você nem é de peixe, mas veio até aqui, seja muito bem-vindo de qualquer forma e com certeza vai ter uma mensagem para você até o final desse vídeo. Deixa, por favor, a sua curtida, siga a gente no canal, se faça a sua inscrição, que assim a gente pode crescer mais ainda o canal que está começando agora e levar esse vídeo, essas mensagens para outras pessoas. Te agradeço, tudo aqui é uma troca e eu fico muito feliz se você puder trocar comigo. Então, vamos lá dar um assunto, entender do que a gente vai estar falando aqui para os piscianos, nesse comecinho de julho ou no momento que você chegar nesse vídeo. Bora lá. Mesa aberta para o pisciano, por gentileza. A modéstia. Mais uma. Sobre qual assunto a gente vai estar falando nessa mesa para os piscianos. Qual tema, qual assunto, qual situação, qual problema, qual abordagem? O descanso, caiu outra, eu vou aceitar. A inquietude. Mais uma, por favor. Obrigada. A solidão. Fundo de deck. A tempestade. Gente, tá muito contraditórias as cartas aqui, né? Ao mesmo tempo que a gente fala de descanso, a gente fala de inquietude. E a gente fala de solidão e a gente fala de tempestade. Então, assim, já vou embaralhando o Lenormand para a gente pegar mais informações aqui desse assunto, enquanto a gente vai falando sobre ele. Acho que tem muito... Eu vou começar sempre pelo fundo de deck, tá? Que é tipo uma síntese disso, né? E a primeira carta, que é muito importante. Então, há um problema que chega, alguma coisa está trazendo uma tempestade para a vida do pisciano, né? Que traz aí um desconforto, uma inquietude, e que você sente muita necessidade de resolver isso porque realmente você quer descansar. Ou a gente pode estar falando de algo que demorou muito tempo e que você ficou parado muito tempo e agora você vai precisar resolver essa situação. Você vai precisar ser sincero, você vai precisar ser honesto, tá bom? Com essa situação. E isso traz uma certa solidão para você. Ou você se sente muito sozinho porque você não consegue resolver essa situação. Vamos perguntar ao Lenormand. Sobre o que a gente está falando aqui para o pisciano? Que tempestade é essa que chega ou está na vida do pisciano, por gentileza? Do que a gente está falando? Qual o assunto? Os lírios. Mais uma. A cruz. Os ratos. Mais uma, por favor. A montanha. Fundo de deck. A raposa. Olha, a gente pode estar falando... Vamos ver em várias áreas, tá? Vamos fazer diferente dessa vez. Embaixo da tempestade tem o amor fugaz, a difícil lição, a nostalgia, a beleza, a curiosidade, a liberação, aquário. A gente pode estar falando sobre alguém de aquário, que faz parte da sua vida. O amor fugaz, ele traz, para mim, tá? Para mim, traz um amor que não é duradouro ou não vai durar mais. Tipo, fogo que se apagou ou está se apagando, ou é um fogo que não dura muito, sabe? É um sentimento, um amor que não vai durar mais muito, trazendo aqui uma difícil lição e vai ficar no passado. É algo que foi bom, mas vai ficar no passado. Vai descansar. E isso está trazendo uma inquietude para a vida do pisciano. E uma certa solidão ou o querer estar só para o pisciano, tá?
Os lírios, tá vendo que é uma carta muito fria e muito também de um silêncio. Você está numa cachoeira, geralmente tem um silêncio, você está ouvindo a natureza, você está ouvindo a sua voz interior, né? E essa cruz, ela fala muito da parte espiritual? Fala. A gente pode estar falando aqui sobre você estar se sentindo inquieto espiritualmente falando? Pode. A gente pode estar falando aqui sobre alguma tormenta espiritual que você está enfrentando? Pode também. Algum pisciano pode estar passando por um momento turbulento espiritualmente falando, de falta de fé, ou de provações da fé, sabe? Por isso eu falei que eu ia falar sobre 2 assuntos, tá? Aqui a gente pode estar falando de uma relação, mas a gente está falando também do espiritual, então encaixa no seu momento se você quer ir mais para o lado espiritual, ou se a gente está falando da sua relação, você encaixa no seu momento, tá? Porque eu tô falando com tantas pessoas que vários assuntos podem caber aqui nessa mesa. Vocês, por favor, me desculpem o barulho de fundo. Eu tenho um cachorrinho que é filhote ainda e ele tá brincando aqui do lado, então vão ouvir alguns barulhinhos, tá bom? Então vamos lá. Aqui a cruz me traz muito sobre você estar sobrecarregado, precisando talvez aqui da paz desses lírios, da leveza de um banho de cachoeira, uma limpeza talvez espiritual, uma limpeza nesse problema. Pode ser também, a gente pode estar falando sobre isso. Por quê? Porque tem uns ratos em seguida que traz uma energia pesada, uma energia densa. Se a gente está falando do espiritual, uma energia bem pesadinha, de perdas, de desgaste, de inquietude, tá aqui, que traz uma inquietude para você, faz você se sentir sozinho, alguma coisa que está influenciando a sua mente, sabe? E te trazendo essa inquietude, essa tempestade mental, sabe? Querendo paz, querendo descansar e não consegue. Essa mesa está muito espiritual, tá, gente? Mas aqui, se a gente está falando de uma relação, vamos falar assim, porque tem muita gente que vem saber sobre sua relação. Então, se a gente está falando da relação de algum pisciano, a gente está falando, sim, de alguma relação que está tempestuosa nesse momento. A gente pode estar falando sobre alguém de aquário que você está lidando, que saiu ali no fundo do deck do baralho de Delfos. Alguém que já passou bons bocados com você e que agora virou meio que um fardo que você quer meio que tomar distância, quer bloquear, sabe? Que você quer realmente ir embora e enfrentar esse desafio sozinho, você não tá mais afim. A raposa aqui de fundo de deck, vamos lá. Trazendo aqui você na espreita dos seus sentimentos, querendo talvez mais informações, esperando o momento certo para ir embora, tá? Ou suspeitando de alguma coisa que não é muito legal dessa outra pessoa. Mas aqui, se a gente está falando do espiritual, é sim, talvez algum obsessor, alguma densidade que está aqui te espreitando, tá trazendo aqui sentimentos de turbulência, de baixa negatividade, baixa densidade, desculpa, de negatividade para a sua vida. Aqui a cegonha trazendo, realmente trazendo esse peso, essa negatividade, esse fardo, tanto no espiritual para essa relação também. E a gente pode estar falando aqui de relação que tem a ver com maternidade também, a gente pode estar falando de uma esposa, que a gente pode estar falando de um casal, e a gente está falando aqui, essa esposa está trazendo essa negatividade, essa vontade de você ir embora, você não está mais satisfeito nessa relação. A gente está falando de uma relação. Ou é com a sua espiritualidade, ou é uma relação de fato com uma outra pessoa. Sim, é uma relação, um compromisso, tá? Que precisa ser cortado, tá? Você vai dar uma limpada nisso. Se for no espiritual, a gente está falando de uma limpeza que você precisa fazer, porque tem alguém aqui te sobrecarregando mentalmente, um obsessor ou alguém que está aí te demandando mentalmente, que está trazendo um monte de densidade para você no campo espiritual e que você precisa fazer esse corte, essa limpeza, tá? A espiritualidade aqui, de novo, pedindo para você fazer essa limpeza espiritual, ou se for um relacionamento, aqui tem ilusões, coisas que você precisa saber que você não sabe, coisas que você queria realizar e não realizou, coisas que você precisa finalizar para outras boas, novas coisas chegarem. Já deu o tempo dessa relação. Se for no espiritual, de novo, energia densa, pesada, energia parada, energia que você precisa renovar, limpar, cortar. Algo que enviaram para você. Alguém está na sua espreita. Alguém está te mandando isso.
E aqui você precisa se transformar, largar, trocar essa pele aí, fazer essa limpeza no espiritual e se renovar, entrar em contato com seus guias e falar com a sua espiritualidade para fazer essa limpeza. Se for sobre outra pessoa que a gente está falando aqui, essa outra pessoa está nessa carta aqui. Você entendeu? Eu entendi. Ó. Você entendeu? Amigo com cobra. Cuidado com cobra, pessoa que você confia, lealdade com cobra, essa pessoa está sendo desleal, tá bom? Não tá legal. E se for na espiritualidade, a gente pode estar falando aqui sobre um guia espiritual, um amigo, algum familiar ancestral da sua coroa mediúnica, da sua coroa espiritual, da sua egrégora, enfim, que pode estar te ajudando a fazer essa transição, essa limpeza, tá? Que vai estar te guiando, você precisa entrar em contato com a sua espiritualidade. Se for relação, a gente está falando de muitos sentimentos aqui e dos seus sentimentos mais importantes, coisas que você doou, coisas que você não quer carregar mais. E talvez a gente esteja falando aqui com muitos piscianos ou pessoas que se veem com energia mais masculina do que feminina. Algo que precisa ser comunicado e vai ser comunicado. Alguma mensagem chega ou alguma mensagem você envia e movimenta com a carta dos peixes. Enfim, é isso. Vou tirar aqui o tarô para pegar mais informações e vou limpar aqui um pouco para a gente ficar só com as energias principais, para não ficar bagunçada a mesa, porque eu detesto mesa bagunçada. Vamos perguntar ao tarô sobre o que mais a gente precisa dizer para os piscianos que ou estão numa relação que já deu, e eu sinto muito por isso, porque sempre o fim de uma relação é muito doloroso para um lado ou para o outro, é complicado, traz problemas, traz coisas a serem resolvidas, traz perturbações, não é legal, né? Ou pode ser que seja bom mais na frente, né? Mas resolver o fim de uma situação, às vezes, tá? E na maioria das vezes, nem sempre, é bacana, né? Então, vamos ver como é que você vai fazer isso aqui. Como é que o pisciano vai resolver essa situação? Se for uma relação, tá? Que precisa ser encerrada, por gentileza. Conselhos para o pisciano resolver essa situação, se for um relacionamento que precisa ser encerrado. Muitas cartas, não vou aceitar. Por favor, conselhos para o pisciano que precisa resolver essa situação, encerrar essa relação, se transmutar, renovar, resolver. Página de copas. Comunique os seus sentimentos. Mais uma, por favor. O pisciano que precisa resolver. Rei de ouros. Seja dono do seu próprio destino. O 7 de ouros. Plante agora a sua paz. Plante agora o que você quer colher lá na frente. Tá? Então, resolva essa situação. Comunique os seus sentimentos. Fundo de deck, o mago. Não finja ser o que não é. Para de maquiar esses sentimentos. O Ás de Ouros aqui traz uma grande oportunidade de você realizar, fazer o que você quer, sem maquiar, sem esconder, sem fingir sentimentos, sem fingir para outra pessoa ser o que não é. Não faça isso, tá? Cuidado, cuidado, porque aqui tem logo em seguida um Rei de Espadas e um Imperador que, ao mesmo tempo que diz para você, corta, seja um pouco mais frio, mas com sabedoria, você tem autoridade e você pode seguir o seu próprio caminho, tenha cuidado com a frieza, com como você comunica essas coisas, com o que você quer fazer, porque se é só da sua vontade, você também tem que ter responsabilidade com o sentimento e dos outros e com a relação que vocês construíram. Então, cuidado com o que você comunica, como você parte, como você vai. Não finja ser o que não é, seja justo. Lá em cima a gente começa com a carta da modéstia, lembra? Seja honesto, seja sincero, seja justo. E tome a sua decisão. Porque aqui vai, um cavalo está para um lado, outro está para o outro. E você está aqui no meio. Você vai tomar as rédeas dessa situação, porque já não está mais alinhado. E você vai construir aí um novo caminho para você de realizações. E se a gente está falando de espiritualidade, gente, a mesma coisa. O mago, Ás de ouros, o Imperador e Rei de Espadas,
pede aqui para você cortar essa negatividade, para você ter, falar, comunicar, conversar com a sua espiritualidade, com os seus guias, tomar atitude, tá? E abrir o caminho aqui de o mago fala de magia, né, gente? Então a gente está fazendo aqui limpeza, a gente está falando de plantas, de elementos, de muitas coisas para você fazer a limpeza energética que você precisa, né? O carro e a estrela falando aqui para você realmente, né, avançar, pedir com a espiritualidade, avançar com a espiritualidade, limpar, né? Então aqui a gente está falando sobre isso, tá? Eu vou pedir um último conselho aqui pro tarô egípcio de Kir sobre essa situação, propiciando para a gente encerrar essa mesa, tá bom? Mais informações, conselhos finais, o que propiciando que está resolvendo esse problema. Um futuro próximo do pisciano após resolver esse problema. Vamos lá, para aquele pisciano que não vai ficar se arrastando nessa coisa e deixar ninguém cozinhando em água morna, você vai resolver? Então você vai resolver. Qual o futuro próximo do pisciano que vai resolver para o bem essa situação, para o seu próprio bem, né? Essa situação. Futuro próximo do pisciano que resolve essa situação. Vamos lá. A conjectura, a duplicidade, a justiça, a persuasão, o ressentimento, de fundo de deck, a incerteza. De novo, e eu ainda falei antes de pegar, hein? Não deixe as pessoas cozinhando em água morna. Isso não se faz com ninguém. Tenha atitude. Gente, a gente está falando aqui com piscianos, tá? Que não estão tendo atitude. Que estão com medo, que estão sem saber o que fazer, estão com a mente cansada, estão com receio de tomar decisões e magoarem outras pessoas, ou com receio de falarem a verdade. E, gente, isso não se faz, tá? Por pior que seja a situação, por pior que seja o problema, não faça isso. Seja honesto com você e seja honesto com os outros. A conjectura aqui é você pensando, a duplicidade, ela traz muito essas duas caras, essas várias desculpa, eu tô com soluço. Várias possibilidades. Você, cara, eu não vejo essa cara. Tem gente que vê a duplicidade com outros olhos. Eu vejo essa duplicidade como uma pessoa várias caras, tá? Não gosto. Eu não gosto dessa carta. O baralho é meu, a mesa é minha. Eu não gosto. Eu não gosto dessa carta. Ela pede aqui justiça, seja justo. A carta da justiça chegou logo depois dela. Analise, esmiúce essa situação com essa pessoa e seja justo. Tá? A possibilidade aqui de você ficar maquiando essa situação, não faça isso. Tá? A persuasão aqui é a carta da força no tarô, né? É você ter inteligência emocional. É você... Aqui, então, do lado disso aqui que eu acabei de conjecturar, com a carta da conjectura, eu vou dizer, não tente convencer a outra pessoa de coisas que você não é. De coisas que ela não sabe, de que coisas que você quer esconder. Para com isso, tá? Porque olha o ressentimento chegando depois, vai dar uma merda do caramba, pode dar um merder aqui, desculpa a palavra, mas é assim que eu falo, é na real. Pode dar aqui, vai trazer um ressentimento absurdo para vocês. E aqui, várias dúvidas, várias questões, incertezas e um ninho de mafagafo que você vai estar se metendo. Aqui, banimento. Corta isso pela raiz, seja justo, seja claro, para você poder trazer coisas novas e boas para sua vida, tá? Para com isso. Então, de novo, estou dando esporro no pisciano. Para de ter medo de resolver as coisas e falar a verdade. Você precisa ser justo com você e a outra pessoa precisa que você seja justo com ela. Por mais bagunçada que seja essa situação, porque aqui, para mim, essa situação está muito zoneada, tá? Resolve isso daí com afinco, com clareza, seja adulto, tá? E assuma suas merdas. É isso.